Meus amigos, sabiam que existe uma fruta que pode pesar mais de 10 quilos, tem espinhos por toda a superfície, mas por dentro esconde uma polpa cremosa e doce que conquistou o mundo inteiro? A graviola não é apenas uma das frutas tropicais mais fascinantes do planeta, ela também movimenta um mercado global de mais de 2,5 bilhões de dólares. Mas o que torna essa fruta tão especial, que faz produtores ao redor do mundo enfrentarem desafios únicos para cultivá-la? De onde vocês estão assistindo este vídeo? Comentem aí embaixo. Meus caros, vamos descobrir um universo onde cada detalhe importa. A graviola, conhecida cientificamente como Annona muricata, é uma das frutas mais caprichosas que existem. Enquanto a maioria das plantas consegue se reproduzir naturalmente sem grandes dificuldades, a graviola tem um segredo bem guardado. Suas flores são hermafroditas, mas com uma personalidade dupla que desafia até os produtores mais experientes. Atualmente, o México lidera a produção mundial com mais de 30 mil toneladas métricas anuais, uma quantidade suficiente para encher mais de 1.000 caminhões carregados apenas com graviolas. Mas, meus companheiros, aqui está a primeira grande curiosidade. Mesmo sendo o maior produtor, o México teve que esperar até 2024 para conseguir a autorização dos Estados Unidos para exportar a fruta fresca. Antes disso, décadas de desenvolvimento e pesquisa foram necessárias para provar que suas graviolas atendiam aos rigorosos padrões internacionais. A graviola exige condições muito específicas para prosperar. Temperaturas abaixo de 5 graus Celsius começam a danificar folhas e galhos menores. E se a temperatura cair para 3 graus negativos, pode ser fatal para a planta inteira. É como se a graviola fosse uma princesa tropical, que simplesmente não tolera o frio, e essa sensibilidade extrema torna seu cultivo um verdadeiro desafio logístico. Meus amigos, preparem-se para conhecer uma das histórias mais fascinantes da natureza. As flores da graviola têm uma característica única que poucos conhecem. Elas nascem diretamente do tronco e dos galhos principais da árvore, criando um espetáculo visual impressionante. Mas a verdadeira magia acontece no comportamento dessas flores. Cada flor da graviola vive uma dupla vida. Durante a manhã, ela está em sua fase feminina, aberta e receptiva ao pólen. É como se fosse uma dama elegante esperando por seu pretendente. Mas aqui vem a reviravolta. No mesmo dia à tarde, ou no dia seguinte, essa mesma flor muda completamente de personalidade e entra em sua fase masculina, liberando pólen, mas já não consegue mais receber. Esse cronograma específico cria um problema fascinante. A polinização natural funciona em apenas 1,5% dos casos. Meus caros, imaginem uma fábrica que só consegue produzir com sucesso em menos de 2% das tentativas. Seria um desastre comercial. É exatamente por isso que os produtores de graviola desenvolveram uma técnica quase artística: a polinização manual. Durante a tarde, quando as flores estão em fase masculina, os produtores coletam cuidadosamente o pólen com pincéis pequenos ou cotonetes. Esse pólen dourado precisa ser armazenado durante a noite em condições específicas. Na manhã seguinte, bem cedo, quando as flores femininas estão receptivas, os produtores fazem uma delicada transferência do pólen. É um trabalho que exige precisão de relojoeiro e a paciência de um artesão, mas o resultado é impressionante. Enquanto a polinização natural resulta em apenas 12 a 24 frutos por árvore anualmente, a polinização manual pode multiplicar esses números dramaticamente. Aqui está outra curiosidade que surpreende muitos. Uma árvore de graviola, plantada a partir de semente, pode levar de 3 a 5 anos para produzir seus primeiros frutos. São 5 anos de cuidados constantes, regas precisas, proteção contra pragas e muita esperança. Mas quando a primeira graviola finalmente aparece, pode pesar entre 1,5 a 4,5 kg. Algumas variedades especiais chegam aos impressionantes 10 quilos. O preparo das sementes também revela segredos interessantes.
Antes do plantio, as sementes precisam passar por um ritual específico. Ficam embebidas em água morna, entre 40 e 50 graus Celsius, por exatamente 20 horas. É como se as sementes precisassem de um spa relaxante antes de começar sua jornada para se tornar uma árvore gigante. A colheita da graviola é uma operação que exige cuidado extremo. Diferente de outras frutas que podem ser coletadas com certa robustez, a graviola é extremamente delicada. Sua polpa cremosa e sua casca relativamente fina fazem com que qualquer movimento brusco cause danos irreversíveis. Em algumas regiões produtoras, principalmente aquelas próximas a canais e rios, os produtores desenvolveram uma técnica engenhosa. Eles posicionam barcos diretamente embaixo das árvores. Quando a fruta está no ponto ideal de colheita, eles a cortam cuidadosamente e a deixam cair suavemente no barco acolchoado. Depois, simplesmente navegam de árvore em árvore coletando seu tesouro tropical. Meus companheiros, aqui temos um dos paradoxos mais interessantes da natureza. A graviola é simultaneamente frágil e resistente. Por um lado, ela não tolera frio, é sensível a mudanças bruscas de temperatura e sua polpa se deteriora rapidamente após a colheita. Por outro lado, a árvore pode viver e produzir por décadas, resistindo a secas moderadas e adaptando-se a diferentes tipos de solo. Esse contraste se reflete diretamente nos números do mercado. Enquanto a fruta fresca tem uma janela de comercialização muito pequena, apenas alguns dias após a colheita, seus derivados, como polpas congeladas, sucos e extratos, têm durabilidade muito maior e movimentam a maior parte dos 2,5 bilhões de dólares do mercado global. A mesma sensibilidade que torna a graviola desafiadora para cultivo também cria oportunidades únicas. Nos Estados Unidos e na Europa, uma única graviola fresca pode custar entre 2 a 5 dólares devido aos custos de transporte e à dificuldade de mantê-la em perfeitas condições durante o trajeto. Essa escassez em mercados desenvolvidos criou uma indústria fascinante de produtos derivados. Extratos de graviola, chás feitos com folhas secas, polpas congeladas e suplementos alimentares conquistaram consumidores em busca de produtos naturais e exóticos. Meus amigos, aqui surge um contraste interessante. Enquanto a demanda global por graviola continua crescendo, com projeções de que o mercado chegue a 4 bilhões e 600 milhões de dólares até 2032, a produção enfrenta limitações geográficas naturais. A graviola só consegue prosperar em uma faixa muito específica do planeta. Regiões tropicais com alta umidade, temperaturas constantes acima de 15 graus Celsius e altitudes que não ultrapassem 1.200 metros. Isso significa que a expansão da produção está naturalmente limitada, criando uma tensão interessante entre oferta e demanda crescente. Nas modernas plantas de processamento, a graviola passa por um ritual que combina tecnologia avançada com técnicas tradicionais. Primeiro, cada fruta é cuidadosamente lavada em sistemas de alta pressão que removem impurezas da casca espinhosa sem danificar a polpa interna. O descascamento continua sendo um processo principalmente manual. Máquinas descascadoras de alta velocidade simplesmente destroem a textura delicada da polpa. Então, técnicos especializados fazem esse trabalho com a precisão de cirurgiões, deslizando facas especiais ao longo da casca para preservar cada grama da polpa valiosa. Uma curiosidade fascinante. As salas de descascamento têm temperatura controlada. Se estiver muito quente, enzimas naturais da fruta aceleram e causam descoloração. Se estiver muito frio, as facas não deslizam suavemente sobre a superfície. A temperatura ideal fica entre 18 e 22 graus Celsius. Enquanto as graviolas maduras seguem para a produção de sucos e polpas, as frutas ainda verdes começam uma jornada completamente diferente. Elas são cortadas em fatias extremamente finas, apenas 2 a 3 milímetros, e colocadas em câmaras de secagem onde ar quente circula a 60 ou 70 graus Celsius.
Esse processo transforma a fruta verde em ingredientes para chás, preservando compostos únicos que se perdem quando a fruta amadurece completamente. Depois da secagem, as fatias passam por um processo de torrefação leve, que intensifica o aroma e estabiliza a cor dourada característica. A graviola nos ensina uma lição fascinante sobre como a natureza cria desafios que, quando superados com conhecimento e dedicação, geram oportunidades extraordinárias. De uma fruta que naturalmente consegue se reproduzir em apenas 1,5% das tentativas, produtores ao redor do mundo criaram um mercado de bilhões de dólares. Meus caros, desde as técnicas ancestrais de embeber sementes em água morna até os modernos sistemas de polinização manual, a jornada da graviola mostra como a persistência humana pode transformar limitações em vantagens competitivas. O México não se tornou o maior produtor mundial por acaso. Foi resultado de décadas de pesquisa, desenvolvimento e muito trabalho manual cuidadoso. A próxima vez que vocês encontrarem uma graviola no mercado ou provarem um suco dessa fruta extraordinária, lembrem-se de toda essa história fascinante. Por trás daquela polpa cremosa e doce está um dos processos agrícolas mais desafiadores e interessantes do planeta. Se vocês gostaram de descobrir esses segredos da graviola, deixem aquele like, compartilhem com amigos que também adoram curiosidades sobre alimentos e se inscrevam no canal para não perder nossas próximas aventuras pelo mundo fascinante da agricultura. Comentem aí embaixo. Vocês já experimentaram graviola? Como foi a experiência? Vamos descobrir juntos mais histórias incríveis por trás dos alimentos que consumimos.